Naturalmente, o que nos preocupa é sempre reduzir o nosso impacto. No caso das vacas, o que queremos é reduzir também o impacto com esta produção, quer a nível da emissão de metano, quer das emissões de dióxido de carbono. O metano tem um peso muito significativo em termos de gases de efeito de estufa que causam aquecimento global. Representa 17% das emissões, sendo que todos os animais representam 6% das emissões globais de gases com efeito de estufa. O que se passa é que uma molécula de metano tem 28 vezes mais capacidade de reter calor do que uma molécula de dióxido de carbono. É igualmente urgente atacar quer o metano, quer o dióxido de carbono. O metano é um gás com muito potencial de aquecimento, mas que exerce esse potencial em média só durante 12 anos. O dióxido de carbono ainda cá vai estar daqui a 100, daqui a 500, daqui a 1000 anos e, portanto, no longo prazo é um problema muito superior. Vacas pesam muito em termos de emissões de metano. As vacas são capazes de comer erva, digeri-la e transformá-la em alimento nutritivo para elas próprias, depois dando origem a leite e carne para o nosso consumo. Mas o facto de serem ruminantes significa pagar um preço. O sistema digestivo que lhes permite processar a erva é um sistema que necessariamente leva à emissão de metano. Temos de ter consciência que a população mundial continua a crescer a um ritmo muito elevado, portanto estimamos até 2050 atingir mais de 9 mil milhões de pessoas e estima-se que precisamos de aumentar em cerca de 60% a quantidade de alimentos para fazer face a este crescimento populacional e, portanto, vamos continuar a produzir proteína. Portanto, eu vejo o plant-based como uma solução combinada, certamente acessível para aqueles que podem pagar mais e para países mais desenvolvidos. Para reduzir as emissões de metano, uma das estratégias que neste momento está a ser trabalhada pelo projeto Green Beef é acrescentar à alimentação das vacas aditivos, como é o caso das algas vermelhas, que vão mexer no sistema digestivo dos ruminantes, vão evitar que seja produzido metano, não prejudicando a capacidade que os bovinos têm de processar a erva e os alimentos ricos em celulose. A Asparagopsis taxiformis, esta espécie está listada na Lei da Apanha como uma espécie passível de ser apanhada, com a devida licença. Pode haver diferentes abundâncias, mas todas as ilhas Açores têm esta alga nas suas águas. As algas já são utilizadas em rações de animais há muito tempo, associadas ao seu elevado teor proteico e ingredientes de alto valor a integrar nas rações. No entanto, tem propriedades muito especiais. Do que se conhece é aquela que tem o maior poder antimetanogénico, portanto, integrando na ração do gado ruminante, impede que parte do metano seja libertado para a atmosfera. Estes compostos voláteis halogenados são absorvidos por gorduras, neste caso óleo, e outra vantagem é que se preserva por algum tempo. E depois o óleo é integrado nas rações, mas com esta alga é algo extremamente recente. Sabemos que há outras equipas ao redor do mundo que estão a fazer experiências com o óleo, com o intuito de fazer algo que tem apenas para andar, para ser comercialmente viável no futuro. Trabalhamos com um equipamento designado como Green Feed, que é um equipamento no qual os animais colocam o focinho quando estão a alimentar-se, e nesse processo são captados os gases da respiração dos animais e é feita uma análise à composição química desses gases, conseguindo-se assim medir exatamente a quantidade de metano que os animais estão a produzir. Os estudos realizados até à data indicam reduções de até 98% das emissões de metano, que significa essencialmente eliminar as emissões de metano associadas ao sistema digestivo dos bovinos. Aquilo que fazemos dentro da Jerónimo Martins Agroalimentar é conseguir produzir mais e melhor, utilizando menos recursos. E, portanto, esse é o grande desafio para uma sociedade, especialmente para quem está com responsabilidades na área da produção.